Fala, meu querido! Chegamos mais uma vez para resoluções aqui de questões de vestibulares e dessa vez eu vou conversar com você sobre o padrão da prova da Estadual de Goiás, a prova da UEG. A gente vai conversar um pouquinho sobre como é a prova de português, como caem as questões de gramática, para você estar mais preparado, e dessa vez eu vou falar do início já sem esconder, até porque se você está vendo esse vídeo quando ele foi lançado, nós estamos muito próximos da prova da UEG, do vestibular de inverno agora, 2024/2, que acontece no dia 28 de abril. Então antes de fazer as resoluções, eu já vou falar, vai ter aulão, tá? Vai ter aulão para a prova da UEG, eu vou fazer um aulão de 1h30 de duração, ao vivo, detalhando toda a prova e tudo o que você precisa saber. O link para você garantir o seu ingresso vai estar disponível aqui na descrição, é só você aproveitar, tá? Mas antes então, já que se você não quiser o aulão, o problema é seu, vamos para a resolução? Vamos para a resolução. Qual é o padrão da prova da UEG? Ela cobra muito diretamente gramática. Não é muito o padrão de você poder dar uma interpretada, poder jogar com as alternativas, né? Não tem muito isso. Se você assistiu os vídeos anteriores aqui do canal, eu gostaria de comparar com outras provas. Prova da Estadual do Ceará, por exemplo, permite uma certa lógica, jogar, eliminar alternativas, como na questão de análise sintática que a gente fez na semana passada aqui. Mas nessa prova não tem muito, ou você sabe ou você não sabe. É uma gramática pura, que eu digo até que se aproxima das provas de concurso público. Então, ou você sabe ou você não sabe, não tem muito o que fazer, como é o exemplo dessa questão que está aqui, né? O processo morfológico de formação da palavra engrandecendo é similar ao que ocorre na formação das palavras e vem algumas opções. Quer dizer, você tem que saber qual é o processo de formação de engrandecendo. Não tem outra opção. E mesmo que você tentasse fazer por eliminação, né? Engrandecendo, você concorda comigo, que é uma palavra que tem um prefixo em, no radical grande, e tem o sufixo essendo, que na verdade seriam dois sufixos, né? O sufixo que forma engrandecer o verbo e o outro que transforma em gerúndio endo. Mas é uma palavra formada por prefixo e sufixo. Isso permitiria você eliminar alternativas como a A e a B, porque as alternativas A e B só têm palavras com sufixos. Cortar, cortado, carimbar, carimbado, escolar, escolarizado, azul, azulado. Então não podem ser as opções porque tem que ter os dois. Só que aí, quando você vai para Canadá, Dinamarca e Equador, abençoado, que vem de bênção, tem os dois. Esclarecido, que vem de claro, também tem os dois, prefixo e sufixo. Indisposto, desvalorizado, desigualdade e infelicidade, tudo tem prefixo e sufixo. Daí o que está caindo nessa questão? A diferença entre derivação prefixal e sufixal e derivação parassintética. Isso é um conteúdo muito específico do português. A gente não estuda em aulas de gramática básica, estuda em aula de gramática detalhada mesmo, saber um por um dos processos. Não tem muito o que fazer, vai ter que saber. Então você já vai para a prova da Estadual de Goiás sabendo que eles vão cobrar detalhes, porque isso é uma questão de detalhe. Outras bancas de vestibulares cobrariam a derivação prefixal e sufixal, mas não diferenciariam ela da parassintética. Ou seja, qualquer alternativa que tivesse prefixo e sufixo seria a resposta. Lauro, mas qual é a diferença, então, entre a derivação prefixal e sufixal para a parassintética? A derivação prefixal e sufixal, como o próprio nome já diz, tem prefixo e tem sufixo. A derivação parassintética também tem prefixo e sufixo, só que eles precisam ocorrer ao mesmo tempo. Ou seja, se você retirar um dos dois, a palavra não existe. Ela precisa dos dois para existir, que é o que acontece engrandecendo, né? Você não tem a palavra engrande só com o prefixo. Você não tem a palavra grandecendo só com os sufixos. Você tem somente engrandecendo. Observa, por exemplo, o que acontece com a palavra indisposto. Eu posso cortar fora o prefixo in e formar apenas disposto. Ela não é uma palavra que tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo. O mesmo acontece com desigualdade. Eu tenho a palavra igualdade, então não pode ser a resposta. Eu preciso de duas que tenham ao mesmo tempo, que é o que acontece com a letra C, abençoado e esclarecido. Você não tem a palavra abençoado sem o A. Você não tem a palavra abenção sem o ado, né? Você até tem abençoar, mas não tem o abenção. Você não tem a palavra esclaro, claro e esclaro. Não, você tem claro. Você não tem a palavra clarecido sem o prefixo. Então, abençoado e esclarecido precisa dos dois ao mesmo tempo para existir. Por isso que é a resposta certa. Indisposto e desigualdade, não. Mesmo caso de desvalorizado e infelicidade, né? Desvalorizado tem só valorizado, infelicidade tem só felicidade. Então a grande diferença entre a derivação prefixal e sufixal e a parassintética é essa. A parassintética, a palavra não pode existir sem um dos dois elementos. Precisa dos dois para existir.
Perceba como é uma gramática bem específica. Você não tem a opção de analisar, usar lógica, chutar. Se você vai fazer a prova da estadual de Goiás, saiba que você tem que fazer gramática, tá? Então, para você que tá aí estudando, me acompanha por causa da prova do Enem, não quero assustar você. Ai, meu Deus, vai ter que ser uma gramática. É bem importante que você tenha uma revisão boa de gramática para fazer essa prova. Fica a dica do meu aulão, né? Vamos ver a outra questão? Aqui nós temos uma questão de figuras de linguagem, que quando a gente analisa só pelas alternativas, a gente vê que tu tem que saber exatamente a figura, ó. Ironia, hipérbole, pleonasmo, eufemismo e metáfora. Tem que saber, não é muito assim, ó, será que é, será que não é? Tem que saber. Mas aqui eu tenho uma dica que vai funcionar para qualquer prova. Então eu sempre gosto de valorizar o cara que está assistindo o vídeo, não vai fazer estadual de Goiás, vai fazer outras provas. A dica que eu vou te dar agora serve para praticamente qualquer prova, tá? Se você tiver uma questão perguntando qual é a figura de linguagem e metáfora estiver entre as alternativas, existe 99% de chance de ser ela a resposta. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu dou aula de gramática básica, para você que não sabe, eu tenho também um curso de gramática básica, tá? Eu não quero ficar só fazendo propaganda de curso, mas eu tenho. E eu explico que tudo é metáfora, por quê? Porque a metáfora é uma figura de linguagem mais abrangente que as demais. Vou dar um exemplo para você. Vou pegar uma hipérbole, tá? Que tá ali. O que é uma hipérbole? Hipérbole é quando você comete um exagero, do tipo, eu chorei rios de lágrimas. Quando alguém chora rios de lágrimas, não chorou literalmente isso, né? É um tipo de metáfora. Eu já falei sobre isso em outro vídeo aqui. A hipérbole é um tipo de metáfora. O eufemismo é um tipo de metáfora. É a suavização de uma ideia. Eu não digo que ele morreu, eu digo que ele deitou eternamente, foi morar com os anjos. Isso também é metafórico. Por quê? Porque a gente entende como metafórico tudo aquilo que tem sentido figurado. Se o sentido não é literal, é figurado, pode ser interpretado como metafórico. E ora, o sentido figurado é o sentido clássico das figuras de linguagem. Então quando você olha para uma expressão como o alemão Tobias Hürter narra a trajetória de física dos físicos que desbravaram os segredos da energia nuclear. Eles não desbravaram literalmente os segredos da energia nuclear. É um sentido figurado. Tobias Hürter reconstrói a época de ouro desse campo do saber. Não é literalmente uma época de ouro, é um sentido figurado. O pesquisador nos conduz por meio século de turbulência política e econômica. Ele não está literalmente nos conduzindo, é um sentido figurado. E se é figurado, é metafórico. A resposta é letra E, metáfora. Lauro, mas eu tentei aqui, ver, e de repente poderia ser entendido como... Mesmo que você aprofunde e tente encontrar outra figura de linguagem, você não vai ter argumento suficiente para não marcar metáfora, porque é metafórico sem dúvida, é um sentido figurado. Nossa, Laura, eu não sabia dessa dica e tal. Essa dica é porque existe um conteúdo, né? Gramática básica deveria ser estudada por todos os alunos do Brasil antes de estudar gramática. Como é que você cai numa aula de figuras de linguagem? O professor lista todas as figuras e vai trabalhando uma atrás da outra como se elas tivessem o mesmo padrão de hierarquia, né? Então você memoriza ironia, hipérbole, pleonasmo, eufemismo, metáfora. Só que a metáfora está intrínseca nas outras. Ela está implícita em várias outras figuras de linguagem. Em algumas ela está, em outras não, claro, teria essa relação, mas é importante que você tivesse acesso a esse conhecimento. Olha o quanto você ia ficar mais tranquilo por saber dessa frase que eu uso muito, né? Tudo é metáfora, olhando para uma questão como essa e dizendo, bom, não tem como não marcar metáfora, não tenho nem coragem de marcar em outra. Eu mesmo, quando encontro uma questão dessas, só tenho coragem de marcar outra alternativa se não houver metáfora entre elas. Se houver metáfora, geralmente a resposta é metáfora. Lauro, eu posso resumir então e dizer que se tem metáfora, a resposta é metáfora sempre? Não. Pode ter alguma figura de linguagem como antítese, por exemplo. Antítese é uma figura de linguagem que não envolve metáfora. Eu falo que eu estou estudando e ela não está estudando, há uma oposição. Eu estou estudando, ela está dormindo. Oposição, antítese. Não é uma metáfora. Eu estou literalmente estudando e ela está literalmente dormindo. Então não é toda a figura de linguagem. Mas numa construção como essa, dessa questão, que você percebeu que há um sentido figurado, sempre vai poder ser metáfora. Perfeito? Pega essa dica e aproveita e use em todos os outros teus estudos e observa, né? Como a prova da Estadual de Goiás, ela tem, Lauro, assim, conteúdos que mais caem, específicos e tal. Ela tem os conteúdos clássicos que toda a prova cobra, referência de pronomes, valor de conjunções, figuras de linguagens, como qualquer prova do Brasil. Esses 3 conteúdos sempre caem meio que em tudo. Mas o que você precisa fazer mesmo é treinar várias questões de provas anteriores, fazer o padrão delas, que é o que eu faço no meu aulão, né? Se você estiver vendo esse vídeo depois que já passou
passou a época do meu aulão, aí você fica ligado nas minhas redes sociais, que sempre que se aproxima alguma prova, eu ofereço aulões como esse nas vésperas da prova para relembrar os últimos conceitos e ir com aquilo fresquinho para fazer a prova. Se ainda está em tempo e você vai fazer a Estadual de Goiás, você não pode, né, deixar passar essa oportunidade. É um preço muito acessível, muito tranquilo para você acompanhar uma aula ao vivo. Você não encontra por esse preço uma aula ao vivo comigo no Meet, podendo tirar suas dúvidas, conversando, podendo abrir a sua câmera. No final da aula sempre rola um tempo para dúvidas, né? Se você quiser, a gente vai conversar numa boa também. Então essa oportunidade tem que aproveitar, porque eu garanto que se você está procurando conteúdo para Estadual de Goiás aqui no YouTube, você não deve estar achando muito, né? Você caiu no meu conteúdo e mais alguns, então aproveita que tem essa oportunidade e faz o quê? Garante a língua portuguesa para poder destinar mais tempo para as outras matérias e tentar fazer uma pontuação para você ser aprovado. Valeu? Segue firme nos estudos aí, te espero no aulão, te espero nos próximos vídeos.